graça e paz. Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo. Estarei comentando uma das epístolas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, intitulado Arrebatados. Mas antes, vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Revele a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, me usando, Senhor, como vaso, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E esta palavra, Senhor, ela venha, Senhor, trazer salvação, libertação e cura, Pai, na vida daqueles que estão, Pai, assistindo e ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 ao 18. Que a epígrafa é acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Dentro deste texto, eu estarei abordando 3 tópicos. Quem aparecerá primeiro? O anticristo ou Jesus? O arrebatamento ocorrerá antes ou depois da grande tribulação? Haverá uma segunda chance para os que ficarem? E quarto, quando vai acontecer o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo? Versículo 13. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, daqueles que já morreram. Através desta epístola, o apóstolo Paulo estava se expressando acerca do quê? Da ignorância da igreja tessalônica. Com relação ao quê? Aqueles que já morreram. Eles estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos. Através desta epístola, ele estava, quem através dessa epístola? O apóstolo Paulo. Ele escreveu esta epístola, ou seja, esta carta para a igreja tessalônica. Porque ele foi informado da situação daquela igreja que estava se esfriando espiritualmente. Por que estava esfriando espiritualmente? Porque deram ouvido a heresias, a filosofias, ao contrário à palavra de Deus. Uma ideia que vinha da cabeça da pessoa.
Porque muitas pessoas falam, eu vou conjecturar. Quando nós conjecturamos a palavra do Senhor, não é a palavra que está falando. É nós que estamos trazendo uma ideia. Nós achamos que seja daquele jeito. E isso tem trazido muito erro dentro da palavra. Muitos têm distorcido a tua palavra, a palavra do Deus vivo, para a sua própria condenação. O apóstolo Pedro, ele escreveu em uma das tuas epístolas que muitos indoutos têm distorcido a palavra de Deus, ou seja, correção, têm distorcido as epístolas de Paulo, como as demais escrituras, para a sua própria condenação. Porque querem trazer o quê? Uma conjectura, uma filosofia, um idealismo, um achismo, acabando distorcendo a palavra do Senhor. Às vezes você que está aí assistindo esse vídeo, então nós não podemos conjecturar? Podemos conjecturar, sim. Desde que seja baseado dentro da Bíblia. Desde que não saia fora do contexto bíblico. Através dessa epístola, ele estava se expressando, dizendo para a igreja tessalônica que eles não deveriam entristecer, como os demais que já perderam a esperança da vida eterna. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz assim: o apóstolo Paulo está exortando aquela igreja contra esta heresia que foi plantada no meio deles, usando o quê? A palavra do Senhor. Porque nós cremos que a palavra do Senhor é a boca de Deus falando o quê? Com a tua igreja. Ele diz assim, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo está dizendo, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também a vossa fé. Ele está dizendo isso para a igreja tessalônica. Ele está dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é o quê? É inútil. E ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão o quê? Perdidos. O apóstolo Paulo está falando com a igreja tessalônica. Há vida espiritual, sim. Há vida espiritual. As pessoas dizem, morreu, acabou. Não acabou, não. Existe vida após a morte. E nós cremos, através de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Deus também ressuscitará aqueles que morreram em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, mas para nós que cremos, porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos, e acreditamos, assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós temos o quê? Provas irrefutáveis que se encontram nas Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, vai dizer isso. Depois,
apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. E vai dizer que Jesus, após ressuscitar, foi visto por quem? O apóstolo Paulo está dizendo. Foi visto por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago. Depois foi visto por todos os apóstolos. E ele vai dizer assim, eu vi Jesus por último, mas eu vi. Foi visto por mim. Aonde o apóstolo Paulo viu Jesus? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. 9 e 1. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim, não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Ele está dizendo, eu não vi Jesus, nosso Senhor? Eu vi Jesus. Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Ele viu Jesus quando ele ia para o caminho de Damasco, quando perseguia a igreja de Jesus Cristo, quando ele cai por terra, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo que chamou o apóstolo Paulo para ser discípulo dele, para ser pregador da palavra de Jesus Cristo. Foi ele que escolheu o apóstolo Paulo. Versículo 15 de 1 Tessalonicenses. 15 está escrito, dizemos vós, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Precederemos é vir antes de algo. Primeiro será aqueles que morreram em Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo que está falando. Ele está falando, primeiros privilegiados serão quem? Aqueles que morreram em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido que voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É eles que vão ter o privilégio de ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, vai falar, num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão, e um corpo incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Primeiro, aqueles que morreram em Jesus Cristo vão ressuscitar. Só eles vão ressuscitar. Os outros mortos não vão ressuscitar. A palavra está aqui, aqueles que morreram em Jesus Cristo. Aqueles que não morreram em Jesus Cristo não vão ressuscitar. O que o apóstolo Paulo está falando? Aqueles que morreram em Jesus Cristo. Ele está dizendo, aqueles que um dia tomaram uma decisão, ouviram a palavra do Senhor. A palavra entrou no corações dele. Eles aceitaram Jesus Cristo. Eles aceitaram a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tomaram uma decisão de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Viveram esta palavra até o fim da vida deles e morreram em Jesus Cristo. Esses vão ressuscitar. Mas aqueles que não tomaram uma decisão de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não vão ressuscitar. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 nos diz isso. Mas os outros mortos não
vão ressuscitar. Mas os outros mortos não vão ressuscitar. Até que se complete o quê? Os 1000 anos. Eles vão ressuscitar sim, mas 1000 anos depois. Daniel capítulo 12, versículo 5, nos diz assim: e uns ressuscitarão para a vida eterna, que é a primeira ressurreição, e os outros ressuscitarão para a condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 vai dizer: bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os outros que irão ressuscitar 1000 anos depois, ressuscitarão para vergonha, desprezo eterno, e serão lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz mais: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, aceitamos a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida? Você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Se você tomou essa decisão, o teu nome está escrito no livro da vida. Às vezes se pergunta: e os que estão vivos? Os nomes estão escritos no livro da vida, porque ele tomou uma decisão. Mas se ele afastar do caminho do Senhor, voltar ao pecado, apostatar-se da fé, abandonar Jesus Cristo, não acreditamos mais na palavra do Senhor, eles terão os nomes riscados do livro da vida e estarão também condenados a ser lançados no lago de fogo. Porque Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a questão está em perseverar firme na palavra do Senhor. Porque a nossa bússola é a palavra do Senhor. É por ela que nós devemos guiar. É pela palavra do Senhor. Muitos pregam a palavra do Senhor, mas não vivem a palavra do Senhor, não pratica a palavra do Senhor. Permanecer firme até o fim está em praticar a palavra do Senhor. No Velho Testamento, havia 613 mandamentos. E os judeus tinham que guardar esses 613 mandamentos. Mas na graça de Jesus Cristo, os fariseus, escribas chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, qual o maior mandamento da lei? Ele poderia escolher dentre esses 613 mandamentos, ele poderia escolher qual que era o maior. É difícil escolher. Qual que é o maior mandamento da lei? Jesus, ele disse para os fariseus e os escribas: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é o único Deus. O primeiro mandamento: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: quem guarda esses 2 mandamentos, guarda o quê? A lei
e os profetas. Então você quer alcançar salvação? Vive a palavra do Senhor. Aquele mancebo de qualidade chegou até Jesus e perguntou: mestre, bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? A pergunta de Jesus foi: tu tens guardado? Primeira coisa que Jesus falou: por que me chamas bom? Bom só tem um. Se queres entrar na vida eterna, ou seja, se queres a salvação, se queres um dia viver na glória, viver lá no paraíso, guarda os meus mandamentos. E ele diz: quais são os mandamentos? E Jesus citou alguns mandamentos dos 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. E quais são esses 10 mandamentos citados dentro da Bíblia? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias, mas no 7º dia descansará. O sábado do Senhor. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os dias na face da terra e vá bem. Esse 5º mandamento é um mandamento com promessa na sua vida. Se você honrar o teu pai e tua mãe, você terá o quê? Uma vida longa. Uma vida o quê? Uma vida próspera. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não levantarás falso testemunho. 10º mandamento: não tomará, ou seja, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o carro do teu próximo, a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esse é os 10 mandamentos. E Jesus diz: guarda isso e será salvo. Ele cita o quê? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não foi escrito pela mão de Deus. Ou seja, correção, não foi escrito pela mão do homem. Não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é uma conjectura. Não foi algo inventado, mas foi escrito pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, esses mandamentos. E Jesus diz: guarda esses mandamentos e será salvo. Mas se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e me segue. O que aconteceu com o mancebo de qualidade? Ele entristeceu. Por quê? Porque possuía muitas riquezas. O coração dele estava onde? Estava nas riquezas. Estava o quê? Nos bens materiais. Vai, vende tudo o que tens e me segue. Então, a questão de seguir Jesus Cristo requer o quê? Renúncia. A questão da salvação na nossa vida, ela requer o quê? Renúncia. Se você quer a vida eterna, ser ressuscitado, ter o seu corpo transformado como um corpo espiritual, um corpo celestial, e no momento em que esta trombeta tocar, você quer ser salvo, é necessário renunciar. Eu não sei o que está impedindo a sua salvação. Talvez não seja a riqueza, mas talvez seja o adultério, a prostituição, ou seja, os vícios com bebidas alcoólicas. Eu não sei o problema,
Talvez sejam os vícios. Você é viciado em cocaína, em crack. Eu não sei qual é a sua situação diante de Deus. A pergunta é: você está preparado para ser arrebatado? Se Jesus vier, você está dizendo: eu estou pronto para o Senhor me levar? Ou se você descer a sepultura, você está pronto para ter um encontro com o Senhor? O termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatados, rapidamente, com força. O termo latim raptus equivale a harpazo, em grego, traduzido por arrebatado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, este evento é descrito aqui em 1 Coríntios 15. Refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatado da terra para encontrar-se com o Senhor nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Jesus Cristo. Lucas capítulo 17, versículo 34. E eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Um será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão dormindo numa cama. O marido e a mulher. Um será tirado e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra será deixada. Lucas capítulo 17, versículo 35. O arrebatamento da igreja, isso vai acontecer. Acontecerá sim o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será a notícia mais divulgada do planeta e compartilhada nas redes sociais. Será a notícia mais bombástica que vai acontecer no mundo. As mídias anunciarão, através dos noticiários, que um fato extraordinário aconteceu no planeta Terra. Milhões de pessoas sumirão misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio. As autoridades correrão de um lado para o outro para querer desvendar esse mistério. Todas as buscas que eles farão serão o quê? Em vão. No momento do arrebatamento da igreja, os aviões cairão do céu, sem piloto, porque o piloto foi arrebatado. Morte e destruição, carros desgovernarão sem motorista. Por quê? Porque o motorista foi arrebatado. Provocando o quê? Mortes. Trens desgovernados, sem maquinista, se chocarão, trazendo morte e destruições. Milhões de crianças recém-nascidas desaparecerão da maternidade, trazendo horror, desespero para as mães. A quantidade de pessoas que serão arrebatadas serão muitos. De acordo com a ONU, Organização Nações Unidas, existem 193 países no mundo registrados. E 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, existem no mundo 7,7 bilhões de pessoas. Agora, evangélicos, quantas pessoas existem? Qual a porcentagem de evangélico que existe no mundo? Nós não alcançamos 50% ainda. Mas no Brasil, por exemplo, nós já estamos alcançando 50%. Em alguns países, já chegou até 50%, 60%. Mas eu acredito que até a volta de Jesus, quando Jesus vier buscar a tua igreja,
50% da população mundial serão evangélicos. Ou seja, 3,6, 3,7 bilhões de pessoas serão evangélicas. E desses 3,37 bilhões de pessoas, metade será levada e metade será deixada, juntamente com aqueles que morreram em Jesus Cristo. Porque nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Jesus diz, porfiai entrar pela porta estreita. Porque perguntaram para Jesus, serão muitos que se salvarão? E Jesus responde assim, serão poucos. Por quê? Pouco na totalidade do que tem no mundo. Porque Jesus diz assim, porfiai entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão entrar por esta porta estreita e não vão conseguir. Ele diz, esforçai por entrar por esta porta estreita. Porque eu acredito na salvação de muitos. Porque de 7 bilhões, nós vamos ter aí 1,7, 1,8. Então, são poucos na totalidade de todos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João vai ter uma visão. Está escrito assim, depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações. Agora vamos lá, qual é o propósito do arrebatamento? Por que Jesus vai levar? Por que ele vai tirar a igreja dele da terra? Para livrar a igreja da grande tribulação que virá sobre a face da terra. Porque acreditamos. Por que nós acreditamos? É quase, na sua totalidade, 100% de pessoas, ou seja, 100% das pessoas evangélicas, que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós acreditamos porque está escrito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará o quê? Da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar-nos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um versículo, Apocalipse capítulo 3, 10, está escrito, como guardaste a palavra da minha ciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Existem algumas teses, ou seja, existem 3 vertentes. Existe a visão pré-tribulacionista, que somos nós, que somos 100% dos evangélicos. Quase 100% dos evangélicos são dispensacionalistas. Nós somos pré-minalista e pré-tribulacionista. Então essa visão pré-tribulacionista somos nós. Nós acreditamos que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Mas existem outras vertentes teológicas que acreditam que a igreja do Senhor será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas também existe a terceira visão, pós-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. Talvez você esteja enquadrado em uma dessas vertentes.
Mas nós acreditamos baseando o quê? Na palavra do Senhor. Jesus, e depois que Jesus Cristo arrebatar a tua igreja aqui na terra, haverá um período de 7 anos, conhecido como a grande tribulação. Em Marcos capítulo 3, versículo 19, Jesus vai dizer, porque naquele dia haverá tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. A pergunta é, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que era usado na mão do Senhor como vaso, como instrumento, você que era pregador da palavra de Deus, que era evangelista, muitos de vocês eram missionários, muitos de vocês eram pastores que dirigiam igreja, jovens aí, que tinham ministério de louvor, que era presidente da mocidade. Você que tinha um chamado de Deus e deixou o teu chamado, abandonou os caminhos do Senhor, se apostatou de Jesus Cristo, se apostatou. Deus está chamando você de volta, porque Ele está próximo a buscar a tua igreja. O teu nome está riscado do livro da vida, porque você afastou dos caminhos do Senhor, você voltou para o adultério, a prostituição, você passou a usar drogas, você passou a usar o crack, a cocaína, a maconha, você voltou a se prostituir. Você fez como semelhante o porco, ao cachorro que Jesus falou, que ele vomita e depois volta e come aquele vômito. Jesus disse que quando uma pessoa afasta dos caminhos do Senhor, aquele demônio, ele começa a rodear a terra e procurar um lugar. Não achando, ele volta com mais 7 demônios. E o estado daquela alma é pior do que antes. Mas o Senhor está chamando você novamente. Ele vai escrever novamente o teu nome no livro da vida. Mas se arrepende e abandona os teus pecados, porque senão será tarde demais. O Senhor está chamando você de volta. Há uma oportunidade. Às vezes você vai dizer, a situação que eu estou não tem mais jeito. Tem mais jeito sim. Lembra do filho pródigo? Que voltou para casa. E o pai dele estava esperando ele ainda com os braços abertos. E quando o filho se aproxima, aquele pai o abraça. Coloca sandálias novas nos pés, anel novo nos dedos dele, faz uma aliança com ele de novo. Ele mata a melhor ovelha e faz uma festa porque o meu filho estava perdido e voltou. Mas olha as palavras que o filho usa para com o pai. Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me de mim um servo. Mas o pai não. Porque o Pai, Ele ama e Ele tem propósito de salvação na tua vida. Então volte para Jesus antes que seja tarde demais. E aqueles que tomaram uma decisão, aqueles que ainda não tomaram uma decisão e querem ter o privilégio de quando Jesus tocar a trombeta, você alcançar a salvação, aceite Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Porque se você não aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você será lançado na fornalha de fogo ardente. Então aceite Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Amém? Então a pergunta é aqui, as teses, ou seja, os tópicos que eu falei. Quem aparecerá primeiro? Jesus Cristo ou o Anticristo? Segundo a Bíblia, quem aparecerá primeiro, em 2 Tessalonicenses,
nos fala isso. O apóstolo Paulo está falando em 2 Tessalonicenses. Ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, o afastamento da igreja, a pessoa desviar do caminho do Senhor, não dar crédito mais na palavra do Senhor. Apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, ele vai se manifestar, o anticristo, ele se manifesta primeiro. Mas só que no versículo 6 de 2 Tessalonicenses, versículo 6, e agora vós sabeis o que detém, o que detém do anticristo se manifestar. O que detém? Para que o seu próprio tempo seja manifestado, dele se manifestar. Versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. É difícil entender a palavra do Senhor. Mas quero eu entender que quem vem primeiro é o anticristo. Depois sim, a igreja será tirada. Assim que ele manifestar, a igreja tira. Por enquanto a igreja está segurando ele. Mas assim que ele manifestar, a igreja é tirada. É arrebatada da terra. Essa é a primeira pergunta. E segundo, o arrebatamento ocorrerá antes ou depois da grande tribulação. Então será assim que o anticristo se manifestar, a igreja é tirada. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Haverá uma segunda chance para os que ficarem? Porque é que todo mundo quer saber. Meu Deus, nós vamos ter uma segunda chance. Se eu não conseguir ir na primeira, aí eu vou na segunda chance. Eu acredito que sim, mas tenho dúvida com relação a isso. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 11, versículo 3, está escrito que ele dará poder a quem? A duas testemunhas. E essas duas testemunhas profetizarão por 1260 dias vestido de saco. Essas duas testemunhas pregarão o evangelho de Jesus Cristo após o arrebatamento da igreja. Mas aonde essas duas testemunhas vão pregar o evangelho? Segundo alguns historiadores que nós temos visto, essas duas testemunhas pregarão o evangelho, sabe aonde? Em Jerusalém. Pregarão lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. A gente fala, puxa, será que não vai ter salvação aqueles que passarem pela grande tribulação? Acredito que sim. Aqueles que passarem pela grande tribulação, não aqueles que vão ressuscitar 1000 anos depois. Porque aqueles que vão ressuscitar 1000 anos depois não vão passar pela grande tribulação, estão mortos, já estão condenados. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. E eu, João, quem? João evangelista, disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, quer dizer, alguns dizem que esse período escatológico é destinado ao povo de Israel. Somente eles terão o quê? A segunda chance. E não nós. Segundo alguns. Mas eu creio que Deus, ele é misericordioso. E ele dará a segunda chance para aqueles que ficarem. Para aqueles que estarão dispostos a passar a grande tribulação. Porque por 3 anos e meio, o anticristo agirá sobre a face da terra. Trará o quê? Uma paz ilusória. Trará a adoração, tanto do povo de Israel,
com aqueles que ficaram. Adoração para si. Para que o povo o adore como o próprio Deus. E está dizendo assim, e assentará no trono de Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ele. Ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Trará adoração para si. Tentar ganhar a consciência daqueles que ficarem na grande tribulação. 3 anos e meio, ele dará a solução. Acabará com a pobreza, com a fome. A saúde será, a medicina será 100%. Não haverá pobre. Ele resolverá o problema mundial, mas por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, todas as pragas que estão preditas no livro de Apocalipse virá sobre a face da terra, trazendo morte, trazendo destruição da ira de Deus que virá sobre a face da terra. Enquanto isso, a igreja que foi arrebatada, ela estará em quê? Lá na glória. Ela estará com Jesus na glória, participando das bodas do Cordeiro. Enquanto os demais passarão pela grande tribulação. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, te damos graças por este momento, Senhor, que nós passamos aqui, Pai, meditando na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estende as vossas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Que a graça do Senhor esteja aí, que o Espírito Santo de Deus esteja em vossos corações. Amém?